Èṣù ọ̀tá òrìṣà òṣètùrà lórúkọ ni bàbá mọ́ alágógó ìjà ìyànkọ́ làróye. Meu nome é Yalorixá Cláudia Juiá. Eu sou Yalorixá, Lili Axela Quetu e Falmoiá. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, principalmente dentro da nossa cultura brasileira, que é o Afoxão Moiá. Eu tenho 48 anos. O meu axé, né, o Axé Moiá, ele já existe há 20 e poucos anos, há 22, 23 anos, mais ou menos. Pelos médicos, eu tinha epilepsia e minha mãe, orientada pelo médico, me levou numa benzedeira e essa benzedeira realmente me ajudou. Mas ela falou que quando eu tivesse a minha idade, eu teria que seguir o meu destino. Trabalhei como cabeleireira muitos anos da minha vida, mais de 30 anos da minha vida. Comecei numa casa de Umbanda, mas logo depois fui para casa, fui com Candomblé, comecei na Angola, a responsabilidade de cuidar da vida do outro. Para mim é a mesma coisa do médico. O médico, ele cuida da carne. Nós, Yalorixás e Babalorixás, nós cuidamos da alma. Eu não tenho como falar da Cláudia Maria, a Cláudia filha, sem falar da Cláudia Yalorixá. Porque hoje só existe uma Cláudia educadora social, formada pela Universidade de Guarulhos, só existe uma Cláudia que luta pelo movimento contra o preconceito, contra o racismo, porque existe a Yalorixá. Hoje, eu estou no meu último ano de psicologia, estou estudando na Universidade Unip. Eu sou terapeuta de constelação familiar sistêmica. Tem muita criança no Axé Moiá, chegavam reclamando que não só os coleguinhas, como os professores, né, alguns funcionários da escola, ficavam... a palavra hoje em dia é bullying, mas para mim é um preconceito puro, né, discriminação. E eu fui ver o porquê disso. E fui nas escolas, briguei, e houve um caso muito forte de uma criança de 6 anos de idade. Ele estava com a roupinha branca, uma calça branca, uma camiseta branca, um bonezinho na cabeça e um fio de conta de Oxalá no pescoço. A professora se negou a entrar dentro da sala de aula porque ela dizia que tinha uma das crianças que estava endemoniada. E esse fato me deixou extremamente impotente do que eu faço. E foi quando me orientaram a ir para a igualdade racial, que nessa época estava acontecendo ainda, estava enraizando no município de Guarulhos, São Paulo, que é onde existe o Ilha Axé Moiá. E lá eu aprendi a lutar. E com isso houve a necessidade de eu voltar a estudar. Eu só tinha estudado até a 3ª série. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, de ser filha de Zé do Cordão. Zé do Cordão era um babalorixá de Angola. E que ele sempre contava, eu era muito menina, eu era menina demais, mas esse meu zelador, ele contava de quando foi o primeiro
povo negro. Mas em cada estado do Brasil, em cada local do Brasil, foi em tempos diferentes, em épocas diferentes. Aqui mesmo, em São Paulo, no município de Campinas, Campinas foi a última cidade que teve a libertação dos negros. Já havia mais de 4 anos que tinha já a libertação dos negros, ainda numa fazenda em Campinas, que é a Fazenda da Roseira. Hoje é tombado. Os escravos ainda não eram libertos e eles acabaram, né, sabendo por alguns escravos andarilhos, alguns negros libertos andarilhos, que já havia, eles eram libertos, e eles ficaram tão revoltados que eles botaram fogo na Casa Grande. Que os negros saíram para a rua louvando os seus ancestrais, porque mesmo contra tudo e contra todos, contra a opressão dos donos, né, de escravo, dos grandes barão da época, mesmo contra toda o sacrifício, né, que eles viviam, eles ainda manteram a fé nos deuses, porque na África, cada aldeia louvava a um orixá. E quando eles vieram tudo para o Brasil, dentro dos navios negreiros, eles foram ajuntados, cada um de um lugar. E principalmente nas fazendas, para eles não ter comunicação, eles foram colocados cada um de um local. Muitos não falavam nem o mesmo dialeto, porque na África existe vários dialetos. Mas foi o sofrimento que uniram eles. Eles saíram para a rua, que foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de cantar, de louvar os seus ancestrais em alto e bom tom na rua. Então eles saíram para a rua agradecendo aos orixás, aos seus deuses, pelaquela liberdade, por poder ser livre. O afoxé, quando eu fui fazer as políticas públicas, né, dentro das escolas, quando eu voltei a estudar, a escola também tem esse movimento, né, de apoderamento, de artes, que assim que ela ficou sabendo que eu era de matriz africana, que eu era mãe de santo, ela se empolgou, a gente fez a apresentação na escola sobre o povo. Eu fiz um cenário do navio negreiro na escola, foi muito legal, foi muito gostoso. Então lá eu já estava fazendo esse movimento que eu nem sabia que era um movimento de resistência, de apoderamento do povo de matriz africana. O afoxé Moiá, ele primeiro nasceu de um balé, nós fomos para o Omodadá. O Omodadá é o afoxé, um dos afoxé mais antigos de São Paulo. Esse ano ele está fazendo 40 anos. E isso que eu estou contando para vocês foi há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós fomos para o Omodadá para participar, né, do Omodadá, e nós tivemos o conhecimento que tinha uma sede grande, o Omodadá,
e que eles davam oportunidade das pessoas usar a sede para a cultura, né, de matriz africana. E nós fomos dar aulas de axé, que são aulas de axé de dança mesmo, dos orixás, mas só os primeiros passos, respeitando a individualidade de cada casa. E isso para tirar o preconceito, porque nós acabamos notando que muitas pessoas não iam até a casa de candomblé porque não tinha conhecimento, o pessoal fica lá dançando, por que eles estão dançando, sabe? O para que é aquilo. Então, dentro dessas aulas, não somente nós ensinávamos a dança em si, como o para que era aquela dança, o porquê que era, o movimento, o que significava aquele movimento. O afoxé surgiu assim: o grito de liberdade dos escravos. Conforme meu pai contava, tudo começou nesse grito de liberdade dos escravos e com o tempo foi criados, porque eles não podiam atrapalhar o andamento das ruas, né? Então foi criado um cordão. O cordão era uma corda que eles colocavam, um ficava numa ponta, outro ficava na outra, e no meio dessa corda, e do lado dessa corda vinha todo o pessoal, né? Os escravos, cantando a liberdade que tiveram. Os nossos ancestrais, né, nem todos os nossos ancestrais eles são louvados dentro do profano, porque o afoxé ele é o profano do candomblé, como Ogum ele é o pai do caminho, e como Oiá, a grande deusa do vento, esse movimento de liberdade, como Xangô, que é o patrono do afoxé Omodadá e, consequentemente, do afoxé Omoiá também, porque o afoxé Omoiá é um fruto, é um filho, né? Para muitos, eu creio que é uma grande surpresa isso. Mas foi assim que surgiu o carnaval. O carnaval, ele surgiu desse grito de liberdade dos escravos, dos negros. Foi nesse cordão que começou na Bahia como um cordão. Foi nesse cordão que foi criado os primeiros axé, que hoje tem até alguns cânticos, alguns ritos baianos, de músicas baianas mesmo, que foi derivado com o termo axé, né? Mas saiu daí. Foi surgindo os brocos de carnaval, e dos brocos de carnaval surge toda essa maravilha que é o carnaval. O carnaval representa a cultura dos nossos ancestrais, representa a liberdade dos negros, representa o fim do sofrimento, o nó na garganta que pôde ser pronunciado, pôde ser falado. O carnaval representa isso. Essa é a nossa origem. Por isso que o carnaval é alegria, é música, é dança, é mostrar o quanto é bonito ser negro.
Oxogô foi consagrada, toda coberta de ouro. Seu axé faz encantar, vem mostrando a vaidade. No afoxé Omoia, Oxum, dona da doçura, rainha das águas claras, dona de tanta beleza. Oxogô foi consagrada, Toda coberta de ouro, seu axé faz encantar, vem mostrando a vaidade. No afoxé Omoia, Oxum, dona da doçura, rainha das águas claras, dona de tanta beleza. Em Oxugô foi consagrada, toda coberta de ouro. Seu axé faz encantar, vem mostrando a vaidade. No afoxé Omoia, Oxum, dona da doçura, rainha das águas claras, mulher de tanta beleza. Em Oxogô foi consagrada, toda coberta de ouro. Seu axé faz encantar, vem mostrando a vaidade. No afoxé Omoia. As roupas que nós usamos, tanto as roupas coloridas como o branco. O branco significa a representação, o respeito aos nossos ancestrais, principalmente a Oxalá, Orixafum, né? Que é o nosso grande pai, porque ele é o pai da paz. Quando a gente fala de Oxalá, a gente está falando da paz. Agora, o colorido é a nossa alegria. O colorido é dizer que transportar a nossa felicidade. Cada cor tem um significado, cada cor pertence a um ancestral, desse panteão que eu estou falando. Na maioria, assim, numa grande maioria, Oiá. Oiá representa o vermelho, representa o constante, representa o mexer. Que Oiá é a grande mãe, a grande deusa dos ventos, da tempestade, da brisa, né? Oiá é aquela que movimenta. Então, em sua grande maioria, em muitas tradições, ela representa o vermelho, porque dentro desse movimento dela, ela é a grande amazona, a grande guerreira, a grande ninfa, e ela vai para a guerra, ela guerreia, e quando ela se veste de vermelho, ela se impunha da sua espada, e o vermelho é a sua vitória. Quando ela se banha de vermelho, é porque ela defendeu os seus filhos. O verde representa a cura, representa as matas, representa as folhas. E as folhas, é da folha que nasce a cura, é da folha que nasce os remédios, onde existe um grande orixá que cuida o dom desse mistério que é o sangue. E o verde representa as matas, representa a natureza, representa a nossa cura, o que é muito importante. Mesmo os remédios farmacêuticos, quimicamente montados, eles vêm também desse princípio da natureza, né? Tanto das folhas, como das árvores, como das raízes, né? Então, o verde representa isso. O amarelo, dourado, representa Oxum, a grande deusa das águas doces, a grande deusa do ouro,
O amarelo reluzente representa o ouro, representa que nós, filhos dos ancestrais, nós iorubanos, né? Eu posso falar mais da cultura iorubana. Nós iorubanos, nós não somos filhos de escravos. Nós somos filhos de reis e rainhas, porque Oxum é a nossa grande rainha do ouro, das águas, da fertilidade. É assim que a gente vê as cores. E quando a gente vê o brilho de Oxum, a gente vê o brilho da mulher sensual e da mulher que luta, que batalha para se vestir de ouro. Esse é o Botadá. O meu povo faz que dança. Esse é o Botadá. Na passarela desse lá, com a força do axé, com a força do orixá. Na passarela desse lá, com a força do axé, com a força do orixá. Saudando todo o seu povo no passo do axé. Esse é o Botadá. Vou colocar de dança. Esse é o Botadá. O Botadá na passarela desse lá, com a força do axé, com a força do orixá. O Botadá na passarela desse lá, com a força do axé, com a força do orixá. E saudando todo o seu povo no passo do afoxé. Esse é o Botadá. Vou colocar de dança. Esse é o Botadá. Os cantos são os itãs. Os cantos são as histórias. Os cantos toda a vivências que esses nossos ancestrais viveram. Então são os cantos, são as experiências que eles têm a nos passar. Os nossos antigos transformaram todo esse conto, todas essas histórias em cantigas, porque as cantigas são eternizadas, as cantigas são lembradas. Então, os cantos contando a história de cada ancestral desse. E com a história deles, nós que somos devotos, filhos deles, e cada um de nós temos um pouquinho de cada um deles, sabendo a história dos nossos ancestrais, nós sabemos a história da nossa vida, porque nós acreditamos que nós somos um pouquinho de cada um deles. No afoxé, a gente leva para a rua as cantigas de alegria que a gente quer falar para o povo, como no afoxé Omoiá. No afoxé Omoiá, a gente tem uma das cantigas que foi feita por um dos ogãs da casa, que foi um dos fundadores do afoxé. O afoxé surgiu da comunidade Omoiá. O afoxé surgiu de uma junção dos ogãs, uma junção das iás da casa, que o afoxé precisa do balé para dançar, o afoxé precisa dos instrumentos ser tocados, então precisa dessa junção. E logo quando o afoxé Omoiá foi dando vida, um dos ogãs da casa, que desenhou até o princípio
do símbolo do afoxé Moiá, que é todos esses dançarinos, né? Porque é a roda, é o dançar, é essa liberdade. E quando ele criou isso, que eu me lembro que ele passava noites e noites acordado, desenhando e escrevendo, e ele fez uma das cantigas que é: viemos aqui para lutar contra a intolerância, mostrando a cultura do povo valente, com alegria canta e dança. Existe-se duas alas principais, né? Me atrevo a dizer que três, dentro do Omodadá, que é a charanga. A charanga são os instrumentos, né? Dentro do afoxé tem alguns instrumentos que faz toda a harmonia, né? Que é o ilu, que é o chequeré e o agogô, né? Esses três instrumentos, ele traz, né, a harmonia, né, dá o tom, né, da nossa alegria.
tem também o balé. O balé que é as meninas, os meninos que dançam, né? Que traz esse movimento, né? Da história dos nossos ancestrais, da história dos orixás. Cada movimento está falando sobre um pouquinho daquele ancestral, como Oiá. Oiá, ela balança como a asa da borboleta, porque a borboleta que ela é solta no vento, ela vai para onde tem que ir com o seu colorido. E esse movimento é a asa da borboleta. E isso deixa o balé mais bonito, e cada um dos movimentos tem um significado do que é aquele ancestral que está sendo homenageado. Todas as danças representam um momento da vida daquele orixá, um momento da história daquele orixá. E eu vou falar de Ogum, né? Que tradicionalmente aqui no Brasil é conhecido como São Jorge. E Ogum, ele faz um movimento assim. Ogum, ele é aquele que abre caminho. É o grande guerreiro que vai na frente para abrir caminhos. Então, a dança dele significa que ele vai com um braço tirando o mato e com o outro ele vai com o facão cortando. Então, quando a gente dança para Ogum, o significado é abrir caminho. Com um braço ele abre, com o outro ele corta. Esse é o significado. É a dança que vocês vê o povo na avenida simplesmente abrindo os caminhos. Hey! Hey!
o Afoxé Omoiá, ele é um projeto da Associação Omoiá. E dentro dessa associação, para poder fazer oficinas com a comunidade, ajudar, né, principalmente as crianças, os jovens que ficam na rua, tudo, foi criada essa associação para poder manter esses jovens dentro da associação, com oficinas de instrumento, oficinas de dança, oficinas de artesanato. Foi para isso que foi criado a associação. E dentro dessas oficinas, dentro desse movimento, foi daí que foi criado o Afoxé Omoiá. Foi dentro desse entrosamento do povo de Axé com a comunidade. Tanto que quando o Afoxé Omoiá foi criado, nem todos os participantes do Afoxé eram da casa de Axé. Muitos dos participantes, eles eram pessoas leigas, eram pessoas de outra religião, mas gostavam de estar ali naquela alegria, naquele entrosamento, tocando instrumento, dançando, aprendendo coisas que eles, com isso, eles foram descobrindo que eram as suas raízes, que eram os seus ancestrais. Mas, de forma nenhuma, eles tinham que deixar de ter a sua crença, a sua fé. A cultura de matriz africana, ela está para resgatar a fé, não a fé. Ela está para resgatar a história de um povo. A fé, cada um tem a sua. E o Afoxé, ele tem essa magia de fazer essa mistura, não só dos adeptos do candomblé, mas como aqueles que respeitam esse multicultural, como aqueles que respeitam a cultura do outro. O Afoxé Omoiá, até hoje, existem membros que não são integrantes do Axé. O mais bonito é essa junção. Eu creio que, na realidade, quando nós formamos o Afoxé Omoiá, foi dentro dessa necessidade de mostrar que respeitar o povo de matriz africana não quer dizer que precisa ser o chamado macumbeiro. Respeitar o povo de matriz africana significa que você é um ser humano que respeita o seu semelhante. Olha, só dele aceitar o diferente, o desconhecido, já é uma mudança enorme, não só na vida dele, como isso começa a agir na comunidade, na sociedade, no seu geral. Eu acho que a pessoa, quando ela passa a realmente nos conhecer, a saber que nós somos uns seres humanos, igual a qualquer outro, e que a nossa cultura é repleta de saberes, é repleta de conhecimentos, todos aqueles que se deu a oportunidade de fazer isso, olha, eu não me lembro de nenhum que não desenvolveu um respeito, um amor, sabe? E até mesmo uma gratidão por resgatar parte da sua vida que era desconhecida. Então, a importância do Afoxé é trazer realmente o conhecimento da nossa cultura, porque a nossa cultura, ela se funde com a construção do nosso país, do Brasil. A nossa cultura iorubana, os nossos grandes arquitetos, pode até ter sido, na sua grande maioria, os brancos. Mas quem construiu, levantou prédios, casas, escolas, universidades,
foram os negros. Então, eles estavam ali, colocando tijolinho por tijolinho, fazendo cerquinha por cerquinha, plantando cada planta que hoje nos serve de remédio, nos serve de sombra, nos serve de até casas. Tudo para a gente entender o que é, a gente tem que saber das nossas origens, a gente tem que conhecer a nossa cultura. A nossa cultura é extremamente importante para todo o ser humano, para todo a pessoa viva, porque é através da cultura que a gente se reconhece como ser humano. Desse movimento todo que nós estamos vivendo, principalmente com essa pandemia, com tantas mortes, com tantas percas, é o momento da gente olhar para o lado e respeitar o nosso semelhante, o nosso irmão. É um momento onde a nossa grande maioria se sente só, se sente perdido, se sente com medo. E o povo de matriz africana, o povo do candomblé, o povo do afoxé, o povo da igreja, o povo, seja qual for a denominação, nós somos todos filhos de um só Deus. Esse é um momento onde nós devemos deixar cair todos os nossos preconceitos. Então, se você tem próximo a você um afoxé, se dê a oportunidade, se dê a hombridade de ir lá conhecer esse povo alegre que só quer cantar, dançar e louvar o seu ancestral. Ô Moia, ô Moia, ô Moia, renovando o povo negro de cultura iorubá, vinda de um navio negreiro pro Brasil se libertar. Ô Moia, ô Moia, ô Moia, renovando o povo negro de cultura iorubá, vinda de um navio negreiro pro Brasil se libertar. Ô Moia, viemos aqui para lutar contra a intolerância, mostrando a cultura de um povo valente, alegria, canto e dança. Viver na união dos povos, paz, amor e proteção, cada um com a sua fé e com Deus no coração. Ô Moia!